não há missão sem arrependimento. Não há missão sem ética. Não há missão sem transformação social, relacional, que ocorre na vida do povo de Deus. Nós seguimos hoje com as mensagens no livro do profeta Jeremias. Vai ser um longo passeio aí pelo profeta Jeremias, né? Essa já é a mensagem do número 8, estamos no capítulo 4. Nós temos visto ao longo das mensagens com Jeremias que um dos papéis do profeta é o de alertar, esperando que assim possa haver uma mudança de atitude, uma mudança nas vidas daqueles que ouvem, que recebem essa mensagem enviada da parte de Deus. E hoje nós teremos mais uma vez esse alerta. Por isso o título da mensagem é Mudem sua atitude. A nossa oração é de que o Senhor nos ajude a receber a sua palavra, que nós ouçamos a sua voz, que nos deixemos ser transformados por aquilo que o Senhor nos diz na sua palavra. Leremos hoje uma sessão pequena, no começo do capítulo 4, os seus 4 primeiros versículos. Eu leio na nova versão transformadora. Diz assim: Ó Israel, diz o Senhor, se quisesse, poderia voltar para mim, poderia jogar fora seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando jurasse por meu nome e dissesse tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo, em verdade, justiça e retidão. Então, você seria uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam meu nome. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: passem o arado na terra endurecida, não desperdicem sementes entre os espinhos. Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos do seu coração e mudem a sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa de seus pecados, minha ira arderá como fogo, que ninguém pode apagar. Pensemos juntos aqui, queridos e queridas, sobre o que a palavra de Deus nos diz hoje. Primeiro, sobre a possibilidade da mudança. É muito interessante observar a ênfase das palavras do profeta nesse trecho. Jeremias diz assim: poderia voltar, nesse caso, Deus dizendo, poderia voltar para mim, Deus falando que eles poderiam voltar para ele, poderia jogar fora, né? Poderia jogar fora os seus ídolos detestáveis, ou seja, poderiam abandonar a idolatria e voltar-se ao Deus verdadeiro. E, mais uma vez, o profeta veio dizer, você poderia fazê-lo em verdade, em justiça e retidão. Ou seja, a real possibilidade de voltar-se para o que é verdadeiro, justo e reto. E o resultado de todas essas possibilidades destacadas pelo profeta é a consequência que aparece a seguir, que diz assim: então você seria, que no caso é o Jeremias recordando aquilo que era a promessa da aliança no passado de Deus com o seu povo, então você seria uma bênção para as nações do mundo. Ou seja, a possibilidade é que cumpram o propósito para o qual um povo havia sido chamado por Deus, o de ser fonte de bênção para todos os povos e todas as famílias da terra. Então, poderia voltar, poderia abandonar sua idolatria, poderia fazê-lo de maneira concreta, em verdade, justiça e retidão. Contudo, esses poderiam, há um tremendo belo resultado na vida do povo. Então, vocês seriam fonte de bênção para todo mundo. Então, o que Jeremias nos mostra aqui é que, começando primeiro com a
possibilidade da mudança, o profeta também nos vai apresentar as condições para que essa mudança ocorra. Aqui nós vemos, quando lemos a palavra de Deus, que os profetas que aparecem nas Escrituras costumam ser aqueles que também apresentam as condições para que uma mudança possa ocorrer. É o famoso se tal e tal coisa acontecerem na sua vida, né? O se da conjunção condicional, né? Os que estão estudando para o vestibular vão gostar dessa parte, porque estão lembrando qual o caráter da conjunção se aqui, que é condicional, porque ela estabelece os critérios pelos quais nós podemos esperar que haja uma mudança, um resultado concreto acontecendo nas vidas daqueles que ouvem e seguem a palavra de Deus. Aqui Jeremias apresenta essas condições. Passe um arado na terra endurecida, sem desperdiçar as sementes entre os espinhos, removam os obstáculos do seu coração, e assim mudem a sua atitude. Vamos por partes. Primeiro, passem o arado. Aqui temos que na terra endurecida e na menção aos espinhos, uma visão realista da situação do povo, do seu coração. O profeta ele usa a linguagem e as figuras agronômicas, né, que se repetem tanto ao longo da palavra de Deus. Quem não sabe ou não se lembra, eu sou engenheiro agrônomo, então talvez isso seja parte da causa porque eu gosto muito dessas metáforas e figuras, imagens agronômicas que aparecem tanto ao longo das Escrituras. Nesse caso, a terra endurecida que precisa ser preparada e dos espinhos. Interessante que são figuras que Jesus, que tanto tinha o Antigo Testamento como referência, conhecia o que eram as Escrituras do seu tempo, da sua época, que eram as Escrituras dos Hebreus, do Antigo Testamento. Ele tinha isso como referência, porque Jesus vai usar essas imagens na conhecida parábola do semeador, né? As sementes à beira do caminho, na terra dura, ou entre as rochas, ou entre espinhos, como metáforas das dificuldades para receber a palavra de Deus na nossa vida e deixá-la frutificar. Passem o arado nesta terra dura, preparem a terra, preparem o coração para receber a palavra de Deus nas suas vidas, para permitir que Deus trabalhe nos seus corações. E aí, falando em corações, nós temos na sequência, removam os obstáculos de seu coração. Literalmente, no hebraico aqui, o que aparece é circuncidem-se ao Senhor, removam o prepúcio do seu coração. Em termos de metáfora, é algo bem vívido, né? Bem forte. E pode até ser que os judeus pensassem, mas como assim? Nós já somos circuncidados. E Jeremias insiste, então, lembrando-os que a circuncisão, assim como a experiência do batismo, mais tarde, no povo de Deus, na caminhada da igreja, na vida cristã da igreja, elas são portas de entrada. A circuncisão ou o batismo são portas de entrada e símbolos externos de uma mudança, de uma transformação que deve acontecer no interior da vida de cada um. Todo esse trecho, ao falar das possibilidades da mudança e das condições que a mudança, para que a mudança ocorra, ele nos está falando também, então, acerca do que é o arrependimento, qual é a natureza do arrependimento na vida daqueles que creem. Então, nessa segunda parte, nós vamos examinar juntos isso, vendo como Jeremias define o que é o arrependimento. Primeiro, ele vai dizer que arrependimento tem a ver com exclusividade. Para Jeremias, o arrependimento é tanto espiritual como ético. Espiritual no sentido que deve ser uma devoção exclusiva a Deus, deixando de lado qualquer outra devoção de caráter absoluto. Na semana passada, eu citei de passagem, rapidinho,
o Riobaldo Tatarana, né, o personagem do Grande Sertão Veredas. E teve até gente perguntando, né, qual que era essa referência e tudo mais, precisava ter pedido ajuda aos universitários, né, ou os que estão estudando para o vestibular, se bem que acho que não cai nesse ano, né. Eu não expliquei bem o porquê. Pois bem, hoje talvez, então, para benefício daqueles que estavam com dúvidas, aí eu explico melhor. Tem uma passagem no romance em que o personagem, o Riobaldo, afirma algo sobre as suas buscas, e suas buscas de um caráter bem sincrético, assim, porque ele buscava algo para a sua vida em qualquer lugar onde ele pudesse encontrar essa ajuda espiritual para ele. Nesse trecho, ele diz assim, né, por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No geral, isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho acerto e aceito as preces de compadre meu Quelemem, doutrina dele de Kardec. Mas quando posso, vou no Binubim, onde o Matias é crente, metodista. Olha os metodistas aí, no Grande Sertão Veredas. Matias, né? É crente, metodista. A gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora cantando hinos belos deles. O Felipe estava ajudando com os hinos lá de louvor, olha só. Olhe, tem uma preta, longe daqui não mora, as rezas dela afamam muita virtude de poder, pois a ela pago todo mês encomenda de rezar por mim um terço todo santo dia e nos domingos um rosário. Vale se vale. Eu fico pensando, né, porque o Riobaldo, ele também foi lá nos metodistas, né, com o Matias lá, né? Eu fico pensando se o Matias explicou bem a ele as questões do que significava essa devoção na fé cristã, se explicou bem, né? Se leu bem a Bíblia com ele, né? Porque acho que ele está meio ainda perdido aqui, buscando em qualquer lado, em qualquer lugar, e achando que todas essas fontes vão valer da mesma maneira. Jeremias, aqui a gente vê que é um profeta que insiste muito, ao longo de todo o livro, que outras devoções que não sejam ao grande Yahvé, ao grande Deus eu sou, ao grande Deus que nos criou, nosso Criador, elas devem ser evitadas. Na verdade, para Jeremias, essas outras devoções, elas são detestáveis, devem ser abandonadas, voltando-se ao Deus verdadeiro numa devoção exclusiva. Eu sei que em épocas pluralistas ou relativistas, esse apelo não é muito popular. Precisamos reconhecer isso, mas também precisamos ser honestos com a mensagem bíblica e considerar a força desse apelo, a beleza e a força desse convite que vem da palavra de Deus, e também, ao mesmo tempo, do alerta quanto a devoções outras que não nos ajudarão. Aí, assim, dessa maneira, cada um de nós deve ouvir e responder esse apelo com a nossa consciência, com honestidade, mas também com responsabilidade, assumindo cada um de nós as consequências pelas escolhas que fazemos, inclusive em nossas devoções. Dissemos aqui que Jeremias fala que é tanto espiritual como ético, né? Então, passamos ao segundo ponto, que o arrependimento aqui para Jeremias também tem a ver com ética. É um retorno para o Senhor, o volte para mim, né, do alerta do profeta, que deve levar também a um retorno, a uma volta, a essas qualidades intrínsecas do caráter de Deus a que retornamos. Ou seja, é importante sim para quem nós retornamos. Qual o caráter desse Deus para quem a gente se volta? Prestar atenção no caráter de Deus e seguir o seu coração e na maneira como nós vivemos. No verso 2, o profeta cita 3 características desse caráter de Deus: verdade, justiça, retidão. No final das contas, então, não era apenas a necessidade de abandonar essas outras idolatrias e devoções, mas também a de deixar para trás as consequências ruins das devoções desfocadas nas suas dimensões sociais, econômicas
políticas, e políticas no sentido da nossa vida na polis, na nossa vida na cidade. Nesse sentido, todos nós somos seres políticos, porque todos vivemos na polis, todos vivemos na cidade. A pergunta é como vivemos? Ou seja, a idolatria, a devoção absoluta a algo, ou a alguém, ou a algum projeto, ou ainda, às vezes, a idolatria a si mesmo, a seus interesses egoístas. Essas idolatrias levam a consequências relacionais, consequências sociais, consequências comunitárias que afetam a outros. Nesse sentido, e o alerta é importante do profeta, idolatria e injustiça costumam andar de mãos dadas. E eu vou repetir porque isso é importante, gente. A idolatria e a injustiça costumam andar de mãos dadas. E o arrependimento, então, é necessário. Ele sempre terá demandas e implicações éticas que afetam como nos relacionamos com os demais. Terceiro ponto aqui do arrependimento que Jeremias nos ajuda a refletir é de que o arrependimento tem a ver com missão. É muito interessante observar o que Jeremias descreve também como uma das consequências desse arrependimento para o povo de Deus. Em lugar de dizer algo assim, que bem, né? Com o seu arrependimento vocês serão perdoados e agora estarão bem. O que não deixa de ser verdade, claro, né? Arrependidos experimentam isso, né? Eles experimentam o perdão, vão estar numa situação melhor do que antes, é excelente. Mas Jeremias nos fala de algo bem mais amplo aqui, mais abrangente, afetando a muito mais gente do que apenas o povo de Deus ouvindo ali aquele alerta. Jeremias os relembra do próprio propósito para o qual esse povo havia sido formado desde o princípio, para que eles pudessem ser o instrumento, o canal, o veículo da bênção de Deus para todos os povos. Essa havia sido a razão principal pela qual eles haviam sido eleitos, escolhidos, chamados no primeiro momento. Então, você seria uma bênção para as nações do mundo. Jeremias os relembra disso no verso 2. Veja bem o que Jeremias está ressaltando aqui. Que o arrependimento do povo, a sua mudança, será algo que terá consequências bem mais amplas do que apenas a vida deles. E vai ser justamente de acordo com a promessa de Deus para Abraão e na formação de um povo no passado. Vocês serão essa bênção que eu prometi que seriam, para abençoar muitos, quando houver essa transformação e mudança em vocês mesmos. Ou seja, não há missão para Jeremias, não há missão sem arrependimento, não há missão sem ética, não há missão sem transformação social, relacional, que ocorre na vida do povo de Deus, ocasionada por esse arrependimento, essa mudança que lhes chega através da palavra de Deus, que chega até eles por meio do profeta. E o que mais essa palavra começa neles? O quarto ponto aqui do arrependimento é que arrependimento tem a ver com novos começos. As duas metáforas que nós vimos ao final, a do arado na terra endurecida e a da circuncisão dos seus corações, elas ambas apontam para algo comum, que é a realidade de novos começos. Passem o arado na terra endurecida. Não devem semear na terra dura, cheia de espinhos. Devem preparar a terra para um novo começo. Às vezes eu fico pensando que nós nos perdemos pensando só nas coisas erradas que já passaram. A gente às vezes fica se torturando, né? Quanto de nós não experimenta isso, né? A gente fica se torturando, obcecados com os erros que já aconteceram. O problema é que ficar preso aos erros do passado não é arrependimento. No máximo, talvez vai ser um remorso, uma amargura, talvez um trauma para o qual, sim, às vezes precisamos de ajuda, mas sem o espaço e o frescor para algo novo.
E a mensagem entregue pelo profeta é justamente algo que vai nessa direção. Não mais presos ao que já passou, mas livres para começar de novo. O mesmo acontece com outra figura aqui usada pelo profeta, que é essa da circuncisão. A figura da circuncisão, como eu já mencionei, junto com a do batismo, na tradição da fé cristã, elas apontam para portas de entrada. Portas de entrada do relacionamento nessa aliança com Deus, nesse relacionamento com Deus. É como se Deus estivesse lhes dizendo: comecem de novo. É hora para um novo início. Olhem para frente, fixem o olhar naquilo que eu ainda irei fazer nas suas vidas. Parece que essa é a mensagem que o povo naquela situação precisava ouvir. E eles ouvirão isso de Jeremias outras vezes ao longo do livro. Também é uma mensagem muito importante e necessária para nós hoje. Um novo começo é possível. Um novo começo com o Senhor, que é quem faz todas as coisas possíveis nesse recomeço, nessa nova vida. Talvez seja bom reconhecer que a próxima sessão no livro de Jeremias, ela vai ser um tanto sombria, vai ser um tanto difícil os próximos capítulos, tanto o final do capítulo 4 como o seguinte. Ela começa com esse alerta ao final do trecho que nós lemos hoje. Por causa de seus pecados, minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Depois dessa sessão difícil do livro, vai seguir com uma descrição dura do julgamento no restante do capítulo 4. Vai continuar com a descrição dos pecados do povo no capítulo 5 de Jeremias. E vai seguir com advertências, né, com os alertas enviados por Deus através do profeta no capítulo 6. O juízo, a rebeldia e os alertas enviados. Não são sessões muito fáceis de ler, né? Às vezes a gente pula essas partes da Bíblia, né? E vai para coisa, deixa eu ler um salmo que é tão bonito, e aí de repente cai num salmo que é difícil também, né? Mas isso é bom, que a palavra de Deus nos surpreende. A próxima mensagem de Jeremias, depois quando voltarmos ao livro, nós vamos fazer um panorama dessa sessão difícil, né? Eu vou aliviar, vou ser mais bonzinho que Jeremias, porque Jeremias gastou 3 capítulos, eu vou fazer só uma mensagem, né, nessa parte. Eu não sou profeta como Jeremias, né? Deixa isso para quem é profeta ficar dando tanta exortação dura para a gente. Mas você sabe que é um benefício muito grande de ouvir esses alertas, de ouvir essas exortações. E nós vamos fazer isso quando voltarmos a Jeremias, meditar sobre os benefícios para a vida espiritual quando recebemos alertas da parte de Deus. Pode não ser fácil, mas sim é muito necessário na nossa vida. Para concluir, vimos hoje que a mudança ela é possível. Por isso, tantas vezes o profeta disse, poderia. E para essa mudança desejada, o profeta nos apresenta certas condições apresentadas por Deus através de Jeremias, e elas têm a ver com arrependimento. Um arrependimento que nos chama para uma relação única, exclusiva com o nosso Deus, um arrependimento que é de caráter pessoal, espiritual, do coração, mas também o arrependimento que tem caráter ético, de mudança de atitude, não só para com Deus, mas para com os demais ao nosso redor. Um arrependimento que nos leva aos propósitos originais da aliança. Não só a minha vida abençoada, abençoar os demais, abençoar todos os povos, todas as famílias da terra. Esse é o propósito de Deus para nós. E um arrependimento que nos renova a esperança, porque nos aponta o caminho
e a possibilidade de novos começos, de novas oportunidades e de nova vida. Eu tenho certeza que todos desejamos isso. E com a ajuda de Deus, ouvindo a sua palavra, Ele nos ajudará nesse caminho novo. Que Deus nos abençoe.